Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, no 30º domingo do tempo comum, no ano B, ano do evangelista São Marcos, ano em que todos os domingos ouviremos o Evangelho de São Marcos, com algumas exceções por algumas motivações de liturgia, né? Então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse texto, vendo o caminho da fé. O caminho da fé, ele precisa ser traçado por cada um de nós. E nós vamos ficar apenas no Evangelho, nessa reflexão de hoje. Então, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com os seus discípulos e uma grande multidão. Então aqui nós podemos ver que a vida cristã, ela é uma peregrinação. Jesus saiu, de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. Então seremos sempre peregrinos, estaremos sempre a caminho. E o caminho da conversão, ele se dá dentro daquilo que Jesus apresenta para nós por meio da liturgia da palavra deste domingo, falando, mostrando, evidenciando o caso do cego de Jericó. Então vamos lá. Ele continua dizendo aqui: o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Então todos nós somos esse Bartimeu. Todos nós somos esse filho de Timeu. Nós somos cegos. Nós somos mendigos. Santo Agostinho vai dizer que nós somos cegos diante de Deus. Ou melhor, somos mendigos diante de Deus. E eu ousaria dizer que nós somos mendigos e cegos. Somos mendigos e cegos. Necessitamos da graça de Deus, necessitamos do auxílio de Deus, necessitamos da providência divina. Por isso São Paulo vai dizer, se eu não estou enganado, aos Coríntios, que não há ninguém que tenha alguma coisa que não tenha sido recebido. É por isso que São Paulo vai dizer, acho que é a Timóteo ou é a Tito, ele, Deus, há de concluir a obra começada em nós. Também em São Paulo diz, por quê? Porque é Ele que realiza em nós tanto o querer como o fazer. Então, somos mendigos e cegos diante de Deus. Necessitamos da graça de Deus para a nossa conversão. Só que somos cegos e mendigos, sim, mas nós não somos surdos. Nós não somos mudos. Nós temos ouvidos e temos uma boca. São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, necessariamente nós respondemos a palavra de Deus positivamente. Quando nós ouvimos de fato, não como aqueles que bem profetizou Isaías, os chamados fariseus, saduceus, escribas, herodianos, que Isaías profetizou dizendo: esse povo tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Não somos como eles, nós temos ouvidos, nós temos boca. Então nós ouvimos, mesmo que sejamos cegos, por causa do pecado, nós ouvimos. E ouvindo, nós respondemos à graça. Veja, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. E nós estamos assim, à margem, necessitados de mudança, de conversão, necessitados de sermos resgatados. Quando ele ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, então quando você ouvir dizer algo sobre Jesus,
Não perca a oportunidade. Comece a gritar a Jesus, dizendo, reconhecendo a sua miséria e o seu pecado: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Lembrando sempre que o mundo, que é um dos nossos inimigos da salvação, porque o inimigo da nossa salvação são três, os inimigos da nossa salvação: o diabo, o mundo e nós mesmos. O diabo nós conseguiremos vencer se nós resistirmos a ele. São Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo nós conseguiremos vencer se não dermos ouvidos ao que o mundo diz e abrirmos o nosso coração e os nossos ouvidos espirituais para a voz, para a palavra de Deus. Veja, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Então nós precisamos não dar ouvidos ao mundo, porque a voz do mundo não é a voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, isso é mentira. Por isso Jesus vai dizer a São Pedro: aparta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então nós não devemos ouvir a voz do mundo, porque a voz do mundo não é a voz de Deus, é a voz de Satanás. Por isso Jesus disse, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Por isso aparta-te de mim, Satanás. Não devemos dar ouvido ao mundo, que vai dizer. Muitos o repreendiam para que se calasse. E nós precisamos gritar mais alto. Assim como gritou Bartimeu. Então ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Quando nós gritamos do mais profundo do nosso coração, reconhecendo que somos cegos, reconhecemos que somos mendigos e que nada temos, necessitamos da salvação, porque São Pedro disse: se é assim a condição do homem para salvar-se, então ninguém se salvará. Aí Jesus diz: isto para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Lucas 1,37. O Senhor, através do anjo Gabriel, diz a Nossa Senhora: porque para Deus nada é impossível. Então, da nossa miséria, da nossa pobreza, do nosso pecado, da nossa queda, reconheçamos a voz de Jesus que passa diariamente na nossa vida e digamos: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. E ele prontamente, então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles, aqui já são os discípulos, não é o mundo não tem interesse em chamar você para Cristo, mas quando diz eles o chamaram e disseram: coragem, o mundo manda você se calar, o mundo tenta tirar você do projeto de Deus, o mundo é inimigo da tua salvação. Por isso São Tiago vai dizer: aquele que faz amizade com o mundo se constitui automaticamente inimigo de Deus. E aquele que faz amigo de Deus se torna inimigo do mundo. É por isso que quando você grita, o mundo manda você se calar. Cala-te. Mas os discípulos de Cristo, a igreja, o crente, aquele que encontrou Jesus, vai ouvir a voz de Jesus que diz: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem. Os discípulos de Cristo, aqueles que passaram pela mesma experiência de ser cego, de ser mendigo e de gritar a Jesus e ser salvo por Jesus, aqueles que passaram pela mesma experiência irão dizer para mim e para você: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Então nós precisamos ter coragem e levantarmos dali do lamaçal do pecado onde nós estamos. Assim como o filho pródigo, que estava ali no meio dos porcos, naquela lama,
disse para si mesmo: me levantarei, voltarei para a casa do meu pai. Lá até os empregados são bem tratados. E direi para eles: Senhor, Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um empregado, como um servo. Levanta-te, disse Jesus. O cego jogou o manto. O manto daquele cego ali era a sua proteção. Protegia do sol, protegia do frio. E muitas vezes nós estamos vestidos, como diz o salmista. O salmista diz que o ímpio veste o pecado como se fosse uma capa. E muitas vezes nós estamos vestidos do pecado e ainda achamos que o pecado que nós cometemos é a nossa proteção. É aquilo que nos salva, é aquilo que nos guarda dos inimigos. São Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 3, se não estou enganado, é necessário se despir do homem velho e se vestir do homem novo, criado segundo a imagem de Cristo, na justiça, na verdade e na santidade. E aqui, meus irmãos, nós devemos verdadeiramente fazer o que aquele cego fez. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. É como que ele dissesse: esse manto é a minha vida velha. Esse manto é a minha vida no pecado. Agora eu jogo para lá, não quero mais saber dela. Agora eu quero vida nova e vida nova com Cristo. E ele joga o manto, o cego jogou o manto, deu um pulo, né? Eu me levanto do lamaçal do pecado, dei um pulo e corro até Cristo. E então o milagre acontece, a salvação se realiza. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus é educado: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo. Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja, que eu enxergue, que eu possa te ver, que eu possa te ver, que eu possa contemplar a tua face. Não somente aqui, pelos olhos da fé, mas um dia contemplar a tua face, face a face contigo, na visão beatífica. Mestre, que eu veja. E uma oração dessa, Jesus jamais deixa passar. A oração de um coração arrependido, a oração de um homem que decidiu mudar de vida, a oração de alguém que reconhece Jesus como sendo o único que pode tirar as escamas dos nossos olhos, como fez com Paulo. O único que pode tirar as escamas dos nossos olhos, porque o mundo, ele não tira as escamas dos nossos olhos. Ele até tenta tirar, mas ele tem uma escama, uma trave maior ainda e não consegue. E assim, quando nós reconhecemos Jesus como sendo a única esperança, Jesus diz: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, quem é curado se coloca a serviço de Jesus. Como foi a sogra de Pedro, como foi tantos outros. Então, que nós possamos, neste domingo, vivenciarmos esta palavra que traz para nós fé e esperança, para que um dia possamos ver o Senhor face a face. Deus abençoe você. Que nós possamos traçar esse caminho de Bartimeu, o caminho da fé, o caminho da salvação. Amém.